Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando uma edição muito especial, a edição 586, a edição de aniversário. O Café com Velocidade completa 11 anos de existência. Nós estamos aqui numa segunda-feira, 29 de outubro, gravando. O aniversário, na verdade, é na quarta-feira, dia 31. Mas como é a edição da semana, muita gente com certeza estará ouvindo o programa no dia 31, já que o podcast fica aí aberto, né, e disponível para cada um ouvir quando quiser, onde der. Só lembrando, né, das nossas plataformas, como crescemos nesses 11 anos. Antigamente nós tínhamos apenas o site, hoje vocês conseguem nos escutar além do site nos seus agregadores de podcasts, que nós sabemos que é a forma preferida de todo mundo, baixar lá o seu appzinho, assinar o feed e tudo mais e receber. Mas você também pode ouvir no YouTube, você também pode ouvir no Deezer, você também pode ouvir no Spotify. Formas de ouvir o Café com Velocidade são diversas aí para vocês. E a gente está aqui hoje muito feliz para chegar a essa data tão comemorativa, essa data tão especial. 11 anos, então é muito legal poder comemorar isso. Comigo na mesa eu tenho novamente Diogo e Fábio Campos. Vou chamar que fazem certeza para a construindo aí o Diogo mais recentemente, mas vontade desses 11 anos aí já fazendo parte da equipe, e muito orgulho, né, a gente abrir o 11º ano do programa. Diogo Gomes, seja muito bem-vindo. E um final de semana bem legal, né? Decisão do título da Fórmula 1. Poderemos falar já então do pentacampeão, algo que já era esperado. A gente até comentou no programa da semana passada que a decisão do título já não tinha tanta relevância. O que importava realmente eram as corridas. De repente já era um pouquinho o cenário de 2019. E uma prova da MotoGP, meio estranha, meio diferente, serão os assuntos deste programa. Seja muito bem-vindo, então, Diogo Gomes. Grande Thiago Raposo, grande Fábio Campos, obrigado pelo bem-vindo, né? Mas, assim, é um dia especial, né, cara? 11 anos, o programa de comemoração de 11 anos, melhor dizendo. Claro, eu sou o filho mais recente, né, digamos assim, disso tudo, tenho 2 anos mais ou menos, mas vocês que estão nessa caminhada aí há muito mais tempo. Pensar em 11 anos é muita coisa, é um negócio realmente, é um marco muito forte e o Café com Velocidade tem que se orgulhar bastante desse marco, e aí eu falo em membros, falo de pessoas que já passaram por aqui e principalmente até eu diria dos próprios ouvintes. Muitos desses ouvintes, inclusive, seguem a gente até muito mais tempo do que eu, por exemplo. Eu fui ouvinte, depois passei para cá para bancar, e vários nomes aí, então, enfim, é mais um parabenizar a todos, querendo ou não me colocando nesse meio também, e agradecer, né, todo mundo e todos os ouvintes, principalmente, que fazem isso aqui funcionar, né, porque se a gente faz isso aqui para ninguém ouvir, não estaria fazendo, né, faz porque tem gente boa para ouvir. Final de semana, sempre que tem MotoGP e Fórmula 1 eu acho que é legal, né, eu particularmente não consegui assistir a MotoGP a tempo, infelizmente, mas a Fórmula 1 conseguiu pelo menos trazer um vencedor diferente, trazer algo diferente. Qualidade de corrida a gente vai falar mais adiante, mas como você disse no final da sua introdução, todo mundo já sabia quem era o campeão, né? Era muito óbvio, então era mais torcer para uma corrida diferente, com um fator diferente que acabou sendo o fator Red Bull nessa prova, e a expectativa de como vai ficar para as próximas, né? Com todo mundo correndo mais solto, até eu diria. Fábio Campos, também seja muito bem-vindo a este programa. Este programa, Fábio Campos, que nasceu praticamente aí, nasceu junto com o Hamilton, ganhando o primeiro título dele, e aí 11 anos depois, estamos aí com o Hamilton ganhando o 5º título dele. Muita coisa para dizer nesse tempo aí, nessa história, né? Se a gente contar, como a gente conta o próprio ano, por isso dá 11, apesar de ter sido de 2008 a 2018, se a gente contar o próprio ano, dão 11 anos, a justificativa
E essa história, você está aqui pelo menos desde 2011, né? Eu não lembro muito bem quando você chegou. Eu lembro que foi pela edição 160, 170. E é um orgulho estar aqui com você hoje, na 586, comemorando data tão especial. É isso aí, Raposo. Diogo, ouvinte do café, eu vou dar 2 parabéns nessa minha introdução inicial. Primeiro, até fazer depois, durante o programa, mais até uma brincadeira com o nosso ouvinte em relação aos nossos 11 anos. Quem sabe até pra gente repercutir também na semana que vem. Semana que vem tá com a pauta um pouco mais vazia. Hoje a gente tem muita coisa para falar da Fórmula 1, mas são mais ou menos 7, 8 anos a minha participação. Eu me lembro de 2011, por exemplo. Estava lembrando, inclusive, nessa corrida da MotoGP. Infelizmente, em cima até de um fato triste, né? Foram em 2011, separados por uma semana, que morreram o Simoncelli e o Dan Weldon. E eu lembro dos cafés que a gente fez, né? Já referentes a esse tema. Então eu estava fazendo essa conta, justamente fazendo essa associação, infelizmente, né? Com notícias tristes, mas notícias que marcaram, né? Que acabaram sendo um pedaço dessa história. Como tantas outras, né? Que vocês todos viveram aí nesses 11 anos. Que é interessante essa coincidência com a história do Hamilton, né? E comemorar os 11 anos justamente no final de semana em que ele comemora os 5 campeonatos mundiais. Então fica claro, né, o parabéns para o café, não tem como ser diferente, mas eu também gostaria de abrir o programa, né, parabenizando a equipe Mercedes. Não pelo título, mas pela fundamental troca de posições que ela realizou no Grande Prêmio da Rússia, sem a qual jamais teria sido campeão do mundo. Se não fosse a estratégia de inversão de posições, o campeonato do Hamilton jamais teria acontecido. Então, como a Mercedes foi tão genial a ponto de estragar uma corrida em nome de um campeonato, eu dou aqui o meu braço a torcer e parabenizo a Mercedes pelo incrível jogo de equipe, sem o qual, repito, não teriam sido campeões do mundo. Ai, você não vai realmente esquecer disso, né, Fábio Campos? Tudo bem. Fica aí com essa mágoa guardada. Eu acho que nós podemos até discutir isso ao longo do programa, que realmente não foi algo legal, mas eu não consigo ver que ficou manchado aí essa conquista ou esse título por causa desse fato. Eu acho que aconteceu. Ninguém fica manchado só o Grande Prêmio da Rússia. Beleza, então antes da gente entrar nas discussões acaloradas sobre esse campeonato, podemos até voltar a esse fato, se o Fábio Campos assim quiser, e falar um pouquinho sobre o Grande Prêmio do México, que pelo segundo ano seguido marca, né, a decisão do título. Foi lá também que Lewis Hamilton ganhou o ano passado, e repetindo aí com os mexicanos a comemoração com o título. Mas antes disso, lembrando sobre o nosso programa dos apoiadores, estamos aí completando 11 anos e já tem bastante tempo que nós estamos nesse programa de apoiadores. O programa realmente ganhou aí números gigantescos, né? A quantidade gigante de MP3. Nós temos quase 100% do programa disponível aí para vocês, desde a edição número 1 até essa edição lá no cafécomvelocidade.com.br. Tem ali um hiatozinho, né, na edição, mais ou menos quando o Fábio Campos entrou mesmo ali, a gente perdeu esses programas que a gente hospedava num lugar que acabou saindo do ar e a gente não tinha o backup e tudo. Mas eu ainda tenho esperança que um dia vai aparecer alguém que fala assim, cara, eu tenho isso gravado, salvo aqui no HD e tal. Baixei. Um dia vai aparecer alguém. Baixei aqui e tal, meu computador estava jogado aqui, eu nem usava, mas hoje eu resolvi dar uma manutenção, peguei, fui olhar o que tinha e descobri. Um dia aparecerão essas edições. Mas o fato é que é uma quantidade gigante de dados, a gente teve que sair das hospedagens free, dos servidores free e tudo mais. A gente disponibiliza o programa tanto em MP3 quanto no formato zip. Eu nem sei, será que o formato zip ainda é utilizado? Eu vou tentar ver essa métrica. A gente tinha um formato zip algum tempo atrás, foi um pedido dos nossos ouvintes que trabalhavam em empresas e que a parte de segurança de redes da empresa bloqueava MP3, então a única forma deles ouvirem no trabalho, que era uma forma que eles queriam ouvir, era uma época também que as pessoas não tinham muito planos de dados para baixar em agregador em celular, então eles queriam ouvir na empresa, mas a empresa bloqueava o MP3, e aí pediram para a gente também disponibilizar no formato zip, que dessa forma eles podiam fazer o download do zip, dizipar e ouvir. É até interessante hoje a gente dar uma olhada, mas o fato é que a gente precisou aí recorrer aos nossos ouvintes. A gente criou o primeiro Patreon, que recebia em dólares, e a gente foi em busca de uma alternativa em reais. E a gente parou no Apoia, que é o apoia.se/Café com Velocidade, a URL, que também está no post do programa,
E lá você, de forma voluntária e com qualquer quantia mensal, você ajuda o programa a se manter vivo. E a gente está aí, então, comemorando 11 anos e agradecendo aos nossos apoiadores. E em contrapartida, criamos um grupo de WhatsApp onde a gente tenta fazer aí um bate-papo bem legal, uma interação. Lembrando que está vindo o GP Brasil, então a gente vai, eu, Fábio Campos, pelo menos estaremos lá, né? Thiago Santa Rosa anunciou que não vai poder estar esse ano, a Bárbara eu acho que também não vai, e o Diogo também não vai. Pelo menos eu e o Fábio Campos estaremos lá nos esforçando para fazer, entrando com temperatura desde as primeiras horas da madrugada do domingo, inclusive. Então, quem quiser nos apoiar vai ter todo esse bônus a mais. E quem for estar em São Paulo, ou quem é de São Paulo, for estar lá para o GP, ou não pelo GP, mas quer participar do encontro do Café com Velocidade, faremos um encontro no sábado, pós-classificação, num lugar muito legal. É um bar, uma cervejaria que tem do lado do Mercadão de Santo Amaro. Então entre em contato com a gente para a gente passar todos os detalhes, participe. Quem for estar no Interlagos no setor G, entre em contato também com a gente para que a gente possa trocar uma ideia lá, ter uma foto e tudo mais, conversar, que são horas e horas lá entre uma sessão de treino e outra, que é lá só realmente batendo papo. Então é muito legal a gente conhecer pessoas novas. E semana passada, Fábio Campos, eu dei aquele relato, né, que eu estava numa palestra lá em Itatiba e tinha um ouvinte com velocidade. Essa semana eu estava lá trabalho na IBM, para quem não conhece, e aí de repente, né, a gente lá na IBM, a gente tem um comunicador interno que se chama Same Time, chegou a mensagem de um Rodrigo Vanderlei falando assim: olha, boa tarde, Thiago, tudo bem? Você não me conhece, mas eu te conheço. E ele viu lá meu nome lá numa palestra que vai lá no que vem na IBM e se identificou, falou que é ouvinte do Café com Velocidade, que é fã, que gosta muito da gente. Então mandando aqui um abraço pro Rodrigo. E é sempre legal, né? Cada semana aí o pessoal realmente vindo falar com a gente adora essa interação. Não é isso, Campos? Você já está se considerando um ícone, né? Uma estrela realmente do café. É um influencer, quase. Uma bela palavra. Semana passada você já foi, de novo agora, realmente o café está te tornando famoso, é incrível isso. E blogueirinho. E a gente, inclusive, já foi, aproveitando que você está falando do Grande Prêmio do Brasil, já teve ouvintes que nos reconheceram na arquibancada, que vieram conversar com a gente, que vieram lá sentar na arquibancada, enfim. A gente sempre fala, né? Setor G, reta oposta. Enfim, extremo, ponto extremo da freada da reta oposta. Então, é sempre muito legal, né, quando a gente tem um ouvinte ou outro que fala, são vocês do café, enfim. Então, é uma oportunidade disso acontecer. Se o Raposo já está sendo reconhecido e cumprimentado nas semanas anteriores, tomara que no Grande Prêmio do Brasil, não só no nosso encontro oficial que você relatou no sábado, que pode ir quem quiser, enfim, pode levar amigo, enfim, não tem limite de pessoas, como também quem estiver na pista e quiser, e estiver lá por este setor e quiser sempre encontrar com a gente. É sempre muito legal interagir com os ouvintes, e sempre acontece, né? Todo Grande Prêmio do Brasil acaba esbarrando com um, com outro, com gente que não é de São Paulo, mas acaba indo. Então a gente fica nessa expectativa de, quem sabe, né, conhecer mais gente, conhecer mais ouvintes. Tomara, o Grande Prêmio do Brasil vai ser muito bom por causa disso, e também porque você acabou de falar. Cobertura direto da pista. Eu sugiro áudios assim em profusão. Alguns para o grupo geral e uma quantidade maior para o grupo de apoiadores. É a minha sugestão. Mas que a gente vai estar lá comentando à medida que as coisas foram acontecendo, que as notícias foram acontecendo, ou que os treinos foram acontecendo, ou que a corrida fosse se aproximando. Durante a corrida, acho que é mais difícil. Pode acontecer, dependendo do que ocorrer. Mas durante todo o final de semana, a gente já vai estar ligado lá a partir já do começo da semana. Enfim, vai ser uma cobertura muito legal para quem estiver acompanhando aí a Fórmula 1 no Brasil. Vamos torcer, né, para um virtual safety car, que aí dá pra gente fazer um durante a corrida? Jamais. Inclusive que estragou o Grande Prêmio. Deixou de ajudar o Grande Prêmio do México 3 vezes, né? Porque aconteceu e o pelotão podia ter sido muito mais emocionante ali na reta final, mas o virtual sempre, como sempre, não ajudando em nada, né? Então é isso. Vou já seguir direto para a gente iniciar o primeiro bloco da Fórmula 1, porque se mistura um pouco o início do primeiro bloco com a parte da abertura, com a parte do bloco em si, porque são ouvintes nos escrevendo para nos dar os parabéns. Então, a gente fez o pedido semana passada e alguns se lembraram e escreveram para a gente, como o nosso querido Marcos Octaner, que escreveu o seguinte, abre aspas: eu só posso agradecer pelos 11 anos de serviços prestados.
Obrigado por me proporcionar acompanhar 2 treinos da Fórmula 1 ao vivo. Sem vocês eu nunca teria acompanhado, né? Fechando aspas aqui para fazer uma vírgula rapidamente. Só lembrando que o Thiago Santa Rosa, por 2 anos seguidos, não pôde ir na sexta-feira e cedeu o ingresso dele para o Marcos Octaner. Então, o Café com Velocidade aí também, realizando sonhos. Retornando ao e-mail do Octaner, então, reabrindo as aspas, continuem com este programa que me ajuda a formar um senso crítico e deixar de ser torcedor. Este ano não perdi nenhum Café com Velocidade e caso precisem de um representante reserva, contem comigo. Porra, Moctone, você não tem ideia que algumas edições aí, como a gente fica louco, desesperado atrás de alguém, é bom pôr você no radar. Currículos para cafécomvelocidade@gmail.com. Pode mandar o currículo, viu, Octânia? E brincadeiras à parte, você é um que a gente espera, como você é de São Paulo, a gente espera encontrar aí nesse final de semana. Aí com essas festividades, ainda mais que você agora confessou que tem uma dívida de gratidão com a gente. Se eu fosse você, eu pesquisava, porque talvez até tenha chance de acontecer alguma coisa parecida com o que você falou em 2018 também. Enfim, o Octaner é um grande ouvinte nosso, e aquele e-mail dele de uns meses atrás, este e-mail continua nos meus pensamentos, viu, Octaner? Continua sempre motivando e sempre fazendo a gente pensar aquele e-mail que você mandou há uns meses atrás. E para fechar o e-mail deles, reabrindo as aspas, sentimos sim a falta de Bárbara Franzin, mas respeitamos este período sabático, afinal, 11 anos apresentando o melhor podcast de automobilismo, fecha aspas. O Jailson Fernandes de Amadeu também escreveu, né? Parabéns, são 11 anos, é isso? Vida longa e próspera ao café. O café está de aniversário, mas gostaria de um presente. A volta de Babi nos comandos do programa. Não imagina a falta que faz. O Fabrício Dutra também nos escreveu, diz o seguinte: não poderia deixar de enviar o meu e-mail hoje para lhes parabenizar pelos 11 anos que o Café com Velocidade completará no dia 31 de outubro. Comecei a acompanhá-los em 2013. Em 2014 passei a mandar e-mails e entrei no grupo. E para minha surpresa foi muito bom, pois tive a oportunidade de conhecer todos os integrantes, exceto o Diogo Gomes, que nunca foi ao GP Brasil e nem ao encontro, mas aprendeu rápido o e-mail do CV, pessoalmente. A partir de então, eu divido a minha história do esporte a motor em antes do café e depois do café. Antes só acompanhava com afinco a Fórmula 1 e a Fórmula Indy, raramente a Stock Car. E mais raro ainda a NASCAR. Essa última por não saber onde buscar e assistir, e não achava que tivesse tantos fãs dessa categoria, que sempre me chamou a atenção. Mas a partir deste grupo do CV, conheci outros grupos da NASCAR, automobilismo, e lá mesmo no próprio grupo, o Thiago Raposo assistindo várias categorias e nos instigando a acompanhá-los. Deixo aqui o meu muito obrigado ao CV e meus parabéns por estes 11 anos de muito bom conteúdo, que apesar das dificuldades estão sempre nos entregando uma edição semanal. Parabéns, Thiago Raposo, Bárbara Franzin, Thiago Santa Rosa, Fábio Campos e Diogo Gomes, fecha aspas. E para fechar os nossos e-mails de parabéns, Michael Kinopak. Estou bastante ausente dos e-mails, mas nessa comemoração de 11 anos eu não poderia ficar de fora. Primeiramente, gostaria de agradecer por fazer parte deste grupo de amigos que possuem gasolina na veia. Graças a Deus eu aprendi a gostar mais de automobilismo. Ele colocou entre aspas esse aprendi. No meu currículo de amigos, eu não tinha ninguém com quem conversar sobre este mundo louco que nós adoramos. E entre parênteses ele complementa, e que às vezes me faz pensar que somos de outro planeta. Mas por sorte, encontrei vocês e pude aprender a compartilhar um pouco do meu amor pela velocidade. Parabéns ao café, vida longa, por mais 10, 20, 30 e 100 anos. São essas nossas mensagens. Eu passo então para Fábio Campos e Diogo Gomes comentar um pouco e agradecer aos nossos queridos ouvintes. O Diogo tá caladinho. Eu acho que assim, a gente vai voltar a tratar desse assunto, né, de café, de 11 anos. A gente tem essa semana ainda para fazer o aniversário, né? O aniversário vai ser durante a semana. Eu tô com uma ideia aqui de tentar fazer uma brincadeira com o ouvinte, mas enfim, deixa o programa rolar um pouquinho, depois a gente fala mais sobre isso. Mas agradecer aos ouvintes que são muito fiéis, né? A gente tem alguns ouvintes muito fiéis que escutam o programa com atraso, escutam o programa, né, mesmo, né, com dificuldade, o programa toma aí 1, 2 horas, enfim, quem for ouvir, às vezes até mais, quem for ouvir a edição completa.
E os nossos ouvintes são muito fiéis, né? Então eu acho que isso é que é muito legal, né? Os nossos ouvintes. E eu sempre agradeço, né? Sempre lembro aquele que não manda e-mail, aquele que só escuta quietinho, que não tem problema nenhum. Claro que a gente adora os e-mails, a gente gosta, enriquece as edições, seguir todas as sugestões de pauta ou de quadros que nos são enviadas. Mas aquele ouvinte, eu sempre lembro daquele ouvinte que simplesmente baixa, escuta quietinho, não interage, mas faz questão de ouvir o nosso comentário. Ele também é muito especial, ele está sendo visto, né, nos nossos downloads, a gente está sempre vendo os números, a gente está sempre acompanhando, então ele de alguma maneira ou outra, ele está fazendo sim a diferença, a gente está percebendo. Nós sabemos que você está aí, né, isso. Exatamente, sabemos que você está aí, então o ouvinte que manda e-mail é uma delícia, mas o ouvinte que escuta quietinho também tem o mesmo valor, o mesmo agradecimento nosso nessa data, né. Diogo Gomes, algumas palavras, o pessoal te citou aí no e-mail. Você está chorando aí? Não, só agradecer. Só agradecer a todos. Já falei na abertura, né? Mas, enfim, eu já estive no meio desse pessoal, digamos assim, né? Apesar, eu era um desses, inclusive, caladinhos, que só ouvia e não mandava e-mail nem nada. Mas, enfim, talvez talvez não, de fato, até a maior parte do público e tudo mais, né? É só realmente, enfim, agradecer a todos eles, porque, como a gente fala, tem um esforço muito grande que tem que ser depositado nisso tudo aqui para sair um programa. A gente está aqui fazendo, sabe o esforço que é, e a agonia que é para conseguir fazer, a correria e tudo mais. E para o pessoal que, querendo ou não, prestigia o trabalho da gente, é o que faz, né? Pelo menos é o que me faz querer assistir a corrida com atenção, para enfim, trazer pontos diferentes, para poder trazer minha opinião para cá, porque tem esse pessoal que dá uma moral para a gente, que prestigia o trabalho. Então, de novo, obrigado. O que eu sempre chamo a atenção nesses e-mails, Raposo, é a capacidade do ouvinte de diferenciar o que a gente está fazendo aqui. Né, o nosso trabalho aqui, o nosso esforço, a nossa... o ouvinte até citou aí, né, a questão da análise crítica. Isso eu acho mais legal, né, do que simplesmente, aí, valeu, café, obrigado, não sei o que, isso aqui, aquilo. Tudo isso é muito legal, mas mais legal do que isso é o ouvinte... Eu gosto muito do ouvinte que entende o que a gente está fazendo aqui, que a gente erra, a gente nem sempre acerta, a gente fala coisas que o ouvinte não tem que concordar, e justamente às vezes até para gerar uma reflexão, e a reflexão só é completa quando tem os dois lados. Então, mas o ouvinte saber que, né, que na hora que ele apertar o play, toda segunda-feira, segunda noite, né, ou durante a semana, na hora que ele apertar o botãozinho do play e ouvir o café, ele sabe que aqui tem um trabalho feito com uma filosofia, com uma intenção, com uma profundidade que eu acho que é relevante, porque o caminho mais fácil é o caminho mais fácil, né, com perdão da redundância. E às vezes a gente tenta, é sempre bom tentar. Eu fiquei muito feliz semana passada, quando a gente fez aqui uma pauta tratando da questão da sexta-feira no Grande Prêmio dos Estados Unidos. E na terça-feira, não foi na segunda, vários outros sites internacionais também estavam batendo nessa questão. Então, me deu um orgulho muito grande do Café já ter feito isso na segunda, sendo que várias manchetes vieram na terça-feira. Se as manchetes vieram na segunda, poderíamos até ter sido... tá vendo? Não, mas foi uma pauta levantada pelo Café, como a questão a inexistência das corridas de recuperação no Grande Prêmio da Inglaterra, que chamou a atenção, que virou uma pauta do Café. Hoje é algo debatido no mundo, mas o Café foi mais ou menos um pioneiro nessa pauta, nesse modo de ver corrida, que não é segredo para ninguém, nós não descobrimos a roda, mas abrimos uma análise aqui. Então esse tipo de coisa me deixa muito satisfeito, e é legal quando o ouvinte reconhece que o trabalho que a gente está fazendo aqui é diferente, é um trabalho de crítica, e um trabalho de crítica envolve, sim, erros, acertos, mas envolve uma contribuição, eu acho, para o ouvinte sempre ver as corridas de uma maneira melhor. Então é isso, meus caros. Agradecer novamente, então, todos que perderam aí um tempinho do teu dia para escrever lá, passar no e-mail, abrir o e-mail, escrever o e-mail para nos parabenizar. Eu creio que os que não escreveram o e-mail na quarta-feira, que estão no grupo, vão lembrar disso. E eu conto com isso, né? Já estou jogando a responsa aí em quem está ouvindo esse programa de vir na quarta-feira nos nossos grupos de WhatsApp e lembrar de que são 11 anos. Agradecer aqui em nome de Bárbara Franzin, que realmente esse ano aí, né, por dedicar um pouquinho aí, dar um foco mais na carreira e tudo mais, acabou se afastando, questões de tempo. O Thiago Santa Rosa também está passando aí por umas mudanças e também teve aí que se afastar hoje, mas agradecendo também em nome deles a todos que estão aí com a gente nessa longa caminhada. E vamos lá começar então esse programa, que eu sei que é o que vocês querem ouvir análise, vocês querem ouvir o que a gente, como nós vimos essa decisão. Vamos começar falando já do título. A gente deixa para falar sobre o vencedor da corrida, sobre as Red Bulls no segundo bloco. Como tivemos decisão de título, vamos falar do campeão, vamos falar um pouquinho sobre ele e repercutindo já aqui, Fábio Campos, os e-mails que chegamos
Por exemplo, do Jailson, que diz o seguinte... ele fala aqui um pouquinho sobre o Lewis Hamilton, mais que merecida a conquista do seu 5º título. Hamilton, na minha opinião, é hoje, principalmente pelo que fez nessa temporada, o melhor piloto em atividade. Não só pelo que ele fez, mas também pelos erros que o Vettel cometeu. Digamos que a balança pendeu bastante para o lado do piloto inglês. Pergunta: o que pesou mais na conquista do título? As performances do Hamilton ou os erros do Vettel, Fábio Campos? Olha, é uma pergunta difícil. Eu acho que eu prefiro, eu acho que a Mercedes seria campeã, mesmo se você tirasse vários dos erros da Ferrari, né? Eu não gosto de entrar muito nessa questão do se não errasse naquela, se aquela pole, se aquele... É porque isso muda as corridas, isso muda, não dá simplesmente pra gente eliminar o erro e achar que o resultado seria o mesmo. Então, até por eu ter feito aqui uma análise 2 programas atrás, que eu trouxe de uma reportagem da BBC, toda aquela questão da diferença dos tempos, né, como a Mercedes saltou na média das últimas corridas em relação ao ano inteiro, na média de diferença de voltas e de voltas mais rápidas e de classificação. Eu acho que o mérito da Mercedes para mim, fala mais alto, Jailson. Eu acho que esse campeonato, coloquei isso no Twitter hoje, eu acho que o campeonato, a marca desse campeonato, que eu espero que fique, é de um campeonato em que os lances do Hamilton de braço, os lances de qualidade, de categoria do Hamilton, principalmente na Itália, não tão visíveis em termos plásticos na Alemanha, mas aquela vitória largando de 14º com toda, mas mais plasticamente e por isso mais belo no Grande Prêmio da Itália. Esse foi um ano em que o piloto que não tinha o carro mais rápido por uma boa parte do campeonato, não agora, mas uma boa parte do campeonato, conseguiu vitórias inesperadas, conseguiu reverter. Por mais que o Vettel também tenha conseguido vitórias em locais que não seriam exatamente os favoritos, em terrenos que historicamente eram da Mercedes, as vitórias do Hamilton no braço foram muito claras, foram muito chamativas. Então eu acho que o penta do Hamilton tem essa marca, eu espero que tenha, essa marca de um piloto que é muito raro a gente ver um piloto conseguir ser campeão do mundo demonstrando o braço. Normalmente é o carro mais rápido, o cara senta e ganha várias corridas. Às vezes ali no pau a pau, perdendo pontos, ganhando pontos, vai até a última corrida. Mas braço, aquilo que para quem gosta de automobilismo, de roda com roda, esse 2018 teve um pouquinho, né? Ainda pode ter muito mais, mas aí é aquela outra discussão sobre Fórmula 1 em geral. Mas em termos de Hamilton, falando de Hamilton, ele conseguiu mostrar esse ano como que ele faz a diferença, como que ele pesa na balança e como que ele está acima de todo mundo. Porque para ser campeão do mundo, não é ser rápido. O segredo para ser campeão do mundo não é ser um piloto rápido. Não é ser um piloto que saiba apenas ganhar a corrida. O segredo para ser campeão do mundo é ser rápido em todos os circuitos. Isso faz um campeão do mundo de moto, de carro, de qualquer campeonato que seja. E o Hamilton, aí ele está muito acima dos demais. Ele consegue ser rápido em todas as pistas. É o constante, mas não é o constante ali no meio do pelotão, como a palavra sugere. É o constante no nível lá em cima. É isso que faz um campeão do mundo. Diogo Gomes, para você repercutir também um pouquinho sobre o Lewis Hamilton, trazendo aqui o e-mail do PJ Fava, né? Ele fala que já tem algum tempo que ele não escrevia, e ele falou o seguinte: enfim, Hamilton, 5º título mundial, um ano de pilotagem fina do inglês, sem erros, tanto por parte dele como por parte da Mercedes, que provavelmente será campeã de construtores. Não tirando o mérito do Hamilton do título, porém estive pensando no campeonato pelos desempenhos dos segundos pilotos. Será que se na Mercedes o Bottas não tivesse sido tão cordeirinho como vocês mesmo dizem, não que ele pilotasse mais que o Hamilton, mas tirando alguns pontos e até mesmo algumas vitórias, será que o campeonato ainda estaria aberto? Fiz algumas análises, o Bottas só chegou na frente do Hamilton 3 vezes. No Bahrein, na China e no Canadá. Já o Raikkonen chegou à frente de Vettel mais vezes, 7, em condições normais, sem abandonos, como na China, Baku, França, Áustria, Itália, Japão e nos Estados Unidos. Com isso, dá para ver o quanto o Vettel errou. A Ferrari errou em implementar uma atualização que depois de 3 corridas foram perceber que estava prejudicando e voltaram ao carro anterior. Enfim, o campeonato poderia ser diferente no meu ponto de vista. Diogo Gomes. Obrigado pelo e-mail. Assim,
É porque quando a gente começa a analisar detalhe por detalhe assim, sempre vão aparecer várias opções, vários caminhos por quais o campeonato poderia ter ido, né? Ter migrado, enfim. Mas, por exemplo, se aquela corrida da Rússia, né, não tivesse acontecido aquilo, o título seria da Mercedes do mesmo jeito. Talvez não nessa prova, talvez na próxima. Mas, ou talvez se o Vettel não erra ali, sabe, você vai, inevitavelmente a gente vai colocar muito si no jogo. Eu acho que, independente de tudo isso, o ponto-chave é que o Hamilton ele conseguiu se provar quando ele não tinha o melhor carro, ou quando o carro estava equiparado com o da Ferrari, né, que existia controvérsia na época, não era muito claro qual a posição das duas equipes, eu quero dizer. E o Hamilton conseguiu se sobressair, conseguiu algumas vitórias que realmente não estavam na conta dele, ele mesmo chegou a falar isso. Não estava na conta, eu quero dizer, por exemplo, Monza, né? Vitórias que não estavam tão acessíveis assim, ele foi lá e conseguiu vencer bem. E depois, quando ele teve o carro, aí sim, com a equipe, a atual trio, tetracampeão, já nem lembro, com todo o potencial que tem, toda a qualidade que tem, quando essa equipe se assentou, se organizou e colocou na mão dele o equipamento perfeito, aí ele fez só o que um piloto de grande qualidade tem que fazer, né? Que é pegar o carro e dar o máximo dele. Ele encaixa em 5 provas, 4 vitórias e uma segunda colocação. E é isso na segunda parte do campeonato. Assim, é pra matar de vez, entendeu? E paralelamente a isso, o Vettel e Ferrari cometeram erros, tiveram problemas, mas independente disso, acho que o Hamilton poderia ser o campeão. Talvez não nessa prova, né, com tanta antecedência, talvez lá em Abu Dhabi, só na última, mas tirar esse título dele seria muito quase que real, eu diria, pela qualidade com que ele conseguiu guiar e pela maneira como a Mercedes conseguiu crescer na segunda parte do ano. É difícil falar em merecimento, assim, tudo mais, mas eu acho que talvez esse seja o título mais merecido do Hamilton. Os outros ele teve até algumas brigas mais apertadas, com o próprio Rosberg, inclusive. O de 2008 é aquela loucura e toda, né? Mas esse ano ele conseguiu, acho que até o mais odiador completo do Hamilton teve que baixar a cabeça e reconhecer que não só o início foi bom ou a metade foi boa, ele fez um ano inteiro absolutamente impecável, né? Então é o campeão com sobras e com totais méritos. Eu acho, Raposo, que até também escrevi sobre isso hoje. Para ganhar do Hamilton é preciso estar no. O Hamilton é aquele piloto, né? Que para ganhar dele é preciso não errar, fazer aquela temporada perfeita e fazer aquele ano. Eu até escrevi justamente o seguinte: a cada ano que a gente vai passando, mais 2016 vai se tornando um grande feito do Nico Rosberg, porque o Nico Rosberg conseguiu, mesmo que ali o Hamilton tenha errado inúmeras largadas, mas o Rosberg, de alguma maneira ou outra, conseguiu ganhar do Hamilton, conseguiu derrotar o Hamilton, porque conseguir derrotar o Hamilton é muito difícil. É preciso ter uma constância que a Ferrari não conseguiu ter. A Ferrari não conseguiu dar o passo de evolução correto, porque essa questão toda aí das atualizações terem piorado o carro, isso é um erro gigantesco, não é acontecer uma bobeirinha, não é uma peça do carro que você pode até jogar em cima, não, é uma atualização toda, assim, é todo um processo de evolução que foi para um caminho errado, ao que cada vez mais se comprova, isso é muito grave. Mas tirando isso à parte, isso é outra análise que a gente pode fazer depois quando for falar de Ferrari. Para ganhar do Hamilton, você tem que estar no alto nível no começo, no meio e no fim. E isso é difícil para todo mundo, é o que o Vettel está mostrando, inclusive. O Vettel não termina o campeonato guiando como campeão do mundo. Simplesmente não termina. Por mais que eu releve todas as batidas recentes, porque eu acho que é um piloto indo para o tudo ou nada, mas não é um piloto que está guiando no nível de campeão do mundo. E para ser campeão do mundo, você tem que guiar no nível A. Para ser campeão do nível do mundo contra o Hamilton, você tem que guiar no nível AA. Então, eu acho que essa é a grande marca, né? O Hamilton é muito raro, como aconteceu algumas vezes em 2016 até, mas é muito raro o Hamilton passar apagado no final de semana. É muito raro. Normalmente ele pode até perder a corrida, mas ele vai estar na frente, ele vai fazer uma grande largada, como fez nesse final de semana. O nível dele é muito alto. E é engraçado porque é interessante, né? Porque o nível dele é muito alto praticamente sempre. A estatística de que ele já venceu em todas as corridas que existem na Fórmula 1 na era recente é estrondosa. Não é uma estatística simples, é uma estatística estrondosa. Todas as pistas. A gente já ganhou em todas as pistas que estão no calendário, que estiveram recentemente. Isso é uma prova repito, constância, mas não é a constância do piloto que é bom ali no mais ou menos.
é a constância em alto nível, é a super constância, se é que existe essa palavra. Se não existe essa expressão, eu acabei de inventar. Essa super constância torna-se muito difícil de superar, porque você exige um número de pontos para ser campeão do mundo, exige a perfeição dos adversários, e nem todos eles têm, né? Com certeza, é legal, né, a gente, assim, lembrar os mais... Acho que até o Diogo Gomes entra nesse clube, e falar os mais velhos, porque é uma carreira realmente, né, que... Coincidentemente, hoje com o Café com Velocidade, são aí... Ele tem 12 anos de Fórmula 1, Café com Velocidade tem 11, então a gente meio que nasceu junto, a gente veio acompanhando. É um cara que chegou brilhando, Fábio Campos, desde o começo, brigando contra o Alonso numa McLaren, toda aquela questão da espionagem, e no ano seguinte acabou perdendo o título, né? Um título que em determinado momento daquele campeonato se pareceu ter muito certo, pelo início meteórico que ele teve de bons resultados, uma sequência gigantesca de pódio, até que veio a vitória no Canadá, mas toda aquela confusão da McLaren, o título acabou indo para a mão do Kimi no final do ano, mas no ano seguinte estava lá, naquela decisão histórica em Interlagos, conquistou o título, a McLaren começou a desandar, ele foi perdendo um pouquinho ali de espaço, teve momentos conturbados ali na dupla com Jason Button e tudo mais, mas aí fez a troca da Mercedes, uma troca, né, que aos olhos dos, entre aspas, especialistas da categoria, era uma loucura fazer aquele movimento, saída tão grandiosa, gigantesca McLaren para ir para essa aposta, essa montadora que resolveu agora virar equipe, depois de tanto tempo fornecendo motores, mas que ainda não conquistou nenhum lugar ao sol e tudo mais, e junto com essa montadora, com o novo regulamento, emendou, né, a quantidade de títulos aí, e só com desempenhos que enchem os olhos do torcedor. É muito legal a gente ter essa visão inteira, né, do início ao fim. Ao fim não, né, estamos longe do fim, mas o início até os dias de hoje. Eu vou até no lado, até lá na GP2, né? Quem se lembra das corridas dele na GP2 são fantásticas. Um grande prêmio da Turquia, que eu sempre falo que foi o único que a televisão brasileira não mostrou, divulgou horário, não apresentou, falou que ia passar, não passou, enfim, foi o que acabou sendo o grande prêmio mais histórico dele, que ele rodou, enfim, veio de último, ganhando posições para tudo quanto é lado. E é interessante ver que esse rapaz era um inglesinho promissor, né? E hoje é o maior britânico da história da Fórmula 1. Não existe ninguém na Inglaterra que esteja nem perto dele mais. Olha que incrível, né? Como é mais um inglês promissor, legal. Pula 12 anos para frente, é o maior piloto da Inglaterra na história e simplesmente é o maior país na história da Fórmula 1 inteira. Então não é pouca coisa. Tem duas estatísticas que são incríveis, né? Essa que eu citei, de que ele ganha em todas as... E eu acho que é uma estatística, porque a gente fala muito de estatística, e estatísticas muitas vezes, não sei se o Leandro JF há de concordar comigo, mas muitas vezes são interessantes, são até engraçadas, mas não são estatísticas que refletem. Essas duas do Hamilton, essa que eu citei e a que eu vou falar agora, eu acho que são muito fortes. Ele ganhou em todos os anos na Fórmula 1. Isso é uma marca muito forte. Todos os anos em que ele pilotou na Fórmula 1 ele ganhou. Se a gente for pensar o que a McLaren era em 2009, né, que a McLaren não era o melhor carro em 2010, não era em 2011, chegou a ser um pedacinho de 2011 e um pedacinho de 2000, mas não era no ano inteiro, e que ele ganhou corrida em todos esses anos, inclusive no primeiro ano de Mercedes dele, em 2013, o cara que tem vitória em todos os anos na Fórmula 1. Isso é incrível, porque essa realmente pega os altos e baixos da carreira. Uma carreira de estreante e uma carreira de quem já é aquilo que eu sempre falo, né? A gente discutia isso sobre o Leclerc e tem muito a ver que eu falei na semana passada. O piloto que tem mentalidade de campeão, ele tem meio caminho andado. Não para ser campeão, mas para se dar bem na Fórmula 1. Né? Então, ele podia muito bem ter chegado na McLaren em 2017 com essa postura de vários brasileiros ou de alguns finlandeses de, não, estou aqui para aprender, não, que é isso, eu estou pensando no futuro. Não, piloto que tem alma de piloto, chega e quer ganhar, e quer acelerar, não tem essa besteira de ficar baixando cabeça para coleguinha, companheiro de equipe. E ele não chegou baixando cabeça nenhuma para o Alonso, pelo contrário, ele chegou acelerando. E eu me lembro muito bem, antes dele ganhar a corrida, em 2007 no Canadá, a revolta dele no Grande Prêmio de Mônaco pela McLaren ter mandado eles manterem posições. A vitória do Alonso em Mônaco em 2007, a McLaren virou para o Hamilton e falou, não ataque, para a gente fazer aqui a dobradinha. Era a sexta corrida dele na Fórmula 1. Ele saiu do carro uma fera. Ele detestou aquilo. Então o pensamento grande, por isso que eu me decepciono demais com o que aconteceu na Rússia, mas não vou voltar nesse assunto, mas o pensamento de piloto é para mim
digno de aplausos. É um menino que tinha 5, 6 corridas de Fórmula 1, vociferou contra a equipe por eles terem pedido. Ele não tinha vencido ainda, hein? A vitória dele vem no Canadá algumas corridas depois. Né? É o Verstappen gritando para Toro Rosso. Não! Com todas as letras, quando pediram para ele ceder posição. Então, é bom que existam esses caras, porque se esses caras não existissem, uma série, talvez 99% dos fãs de Fórmula 1 entenderiam, entre aspas, o piloto baixar a cabeça, não porque tem um contrato, não porque a equipe é maior, não porque tem que respeitar, não porque senão vai ser demitido. Que bom que existem esses caras. Então é bom lembrar desse momento da carreira do Hamilton. Um menino que chegou na Fórmula 1 pensando como piloto campeão do mundo. E quem pensa como piloto campeão do mundo tem muito mais chance do que quem pensa como funcionáriozinho de escritório que baixa a cabeça para tudo que o chefe fala. Isso não deve ser feito nem no escritório. Eu sempre faço a relevância aqui para não acharem que eu estou menosprezando o trabalho do escritório, que é um trabalho que praticamente todos nós fazemos. Mas é uma coisa, é você ser competitivo. Você tá no escritório, você não está competindo com seus colegas, vocês trabalham juntos. Na Fórmula 1, você está competindo com um cara que está ao seu lado. Você tem que superar ele. É um esporte individual. Piloto que entra pensando em esporte coletivo, não vai dar em nada. Ou alguém acha que alguns dos nomes que baixaram cabeça vão ser alguma coisa ou se tornaram alguma coisa na história da Fórmula 1. Não é coincidência. E o Hamilton é um exemplo. Diogo, se você repercutir um pouquinho mais sobre o Hamilton, né? A gente tem a pergunta aqui do Kinopak. O campeonato acabou, mas a temporada não. Mas já podemos dizer que o Hamilton sai maior nessa temporada e que o Vettel sai menor? Olha, eu não sei se menor, mas ele, no momento que precisou enfrentar, ou que teve a chance de enfrentar o Hamilton, ele se mostrou um pouco abaixo, né? Porque, querendo ou não, quando você começa a olhar um pouco atrás aí, 2015, que é o primeiro ano dele de Ferrari, né, ele até consegue vencer 2 provas, se não me engano, tem uma na Malásia, logo no início do ano, mas é sempre aquela busca de, vamos ver quando uma outra equipe vai conseguir enfrentar a Mercedes. Ano passado, até no início do ano, teve um início disso, né, mas depois nós sabemos que o equipamento da Mercedes ele passou a ser muito superior ao da Ferrari, nem teve como brigar. Em grande parte desse ano a gente teve, sim, o Vettel numa posição ali de brigar com a Mercedes, né, e com o Hamilton. Eu lembro até da gente fazendo aqui programa comentando sobre nossas expectativas para Spa, e eu falava que é interessante ver como é que a Ferrari vai funcionar em Spa, em Monza, né, circuitos que anteriormente não funcionavam tão bem para ela assim, mas que nesse ano tinha tudo para ser a cara deles, e o Vettel venceu muito bem, né, em Spa, inclusive. Então, assim, a gente está falando de lá depois da metade do campeonato, né? Então esse campeonato o Vettel teve uma boa chance para brigar com o Hamilton e ele perdeu, né? Nessa batalha direta entre os dois, com os carros parelhos, ou quase isso, né? Talvez um pouquinho melhor aqui, outro um pouquinho melhor ali, em determinadas pistas ou situações, ele perdeu. Aí você considera, por exemplo, a questão de chuva, o Hamilton conseguiu sobressair muito. Então, eu não sei se menor é a expressão correta, mas eu acho que tanto ele, né, lá no pensamento dele, quanto eu particularmente, e acho que várias outras pessoas também, esperavam um momento em que alguém de uma outra equipe, algo com realmente um campeão de fato, conseguiria ter alguma chance igualitária ou quase isso para brigar com o Hamilton. E o Vettel teve esse ano, durante boa parte da temporada, e quando teve a chance não conseguiu vencer o Hamilton, não conseguiu se igualar, né? Pelo contrário, o Hamilton, como adversário externo, mostrou mais força ainda e chamou mais atenção ainda. Então, eu acho que na briga, digamos assim, ele perdeu. Se isso faz dele menor, não sei. Ou talvez faça do Hamilton muito superior, mas, enfim, acho que a chance que ele teve, ele não teve a. Eu tenho medo de estarmos cometendo justiça com o Sebastian Vettel. Porque, obviamente, ele cometeu erros, não é isso que eu estou falando, de falar, nossa, mas ele. Não é que eu estou querendo falar, não, ele não defendeu o erro e não cometeu erro, e a gente está aqui falando que ele errou. Não, ele errou, a gente sabe, ele errou. A gente discute em quais provas ele errou, né? Se foram em todas. Algumas a gente chegou, acho que, à conclusão de que não vemos como, apesar do resultado ter sido danoso, não como um erro. Acho que a Itália talvez seja o caso mais clássico aí. Mas a questão que eu falo assim, eu tenho um receio de que a questão da Ferrari deu passo para trás, ele via a chance ali tão clara, se escorrendo pelos dedos, e partiu
pro tudo ou nada e em alguns momentos, infelizmente, acabou passando do limite do carro. Ele poderia, de repente, nessa minha visão medrosa, em nenhum momento ter ido além do carro. Não, é isso que dá para fazer. Infelizmente, a equipe perdeu nas atualizações. É isso que dá para entregar. Talvez ele não teria rodado nenhuma vez, talvez ele não teria batido nenhuma vez, teria perdido o campeonato da mesma forma, mas talvez com uma imagem um pouco mais limpa ou menos prejudicada com relação a fãs e pessoal que acompanha, porque talvez entenderiam, nossa, a Ferrari depois das férias realmente fez algo de errado, a Mercedes veio muito superior, e aí não teve como o Vettel continuar brigando pelo título. Aí, na minha visão daqui, alucinando, né? Porque também não sei disso, é só uma alucinação que passa na minha cabeça. O Vettel percebeu a defasagem do carro, mas estava ali naquela gana de não posso perder, tá tão perto esse título, e que partiu por tudo ou nada. E quando você parte por tudo ou nada, às vezes é tudo e às vezes é nada. Eu prefiro, caso essa minha alucinação tenha algum sentido, algum fundo de verdade, seja por aí, eu prefiro essa postura. Eu prefiro que ele colha nadas, mas tente além do limite, do que se conforme com o equipamento, com o carro que tem na mão e fique ali com o resultado que dava. Foi o que deu para fazer para hoje. Não, mas eu concordo com a sua visão bastante na realidade também. Eu acho assim, eu até relevo bastante dos problemas que aconteceram na segunda parte da temporada. Até eu não acho que tem um erro assim, meu Deus, que erro crasso dele, por exemplo, na Itália. Eu acho que ele tenta forçar uma posição ali para não dar espaço para Mercedes, que vinha e acaba uma força maligna que toca na dianteira do carro dele e ele roda. A mesma coisa foi agora há pouco nos Estados Unidos também. Que ele perde um pouco a traseira ele faz a curva, perde um pouco a traseira do carro. Me leva um segundo que ele vira, que ele contra-estressa o volante para corrigir o carro, ou ele bate com o carro do Ricardo. Então, assim, esses erros finais eu nem coloco grande culpa em cima da situação de, não tinha mais nada que perder, sabe? Tinha que ir pra cima. Era tudo ou nada. Ou você vai pro tudo ou nada ali, ou você, sei lá, anda em quinto e aceita que você perdeu o título já. E ele tava correndo para ir para cima, de todo jeito. Mesma coisa em Suzuka também. Suzuka talvez seja até o maior exemplo. É um local que ele tentou a ultrapassagem ali que não se ultrapassa geralmente ali. Mas ele viu o espaço, então ele colocou o carro. Eu não sou contra a ideia dele, não. Ele viu o espaço, ele colocou o carro. É simples assim. Agora, não é o lugar que você ultrapassa. O Verstappen até deu um espaço para ele, mas simplesmente não cabem dois carros lá dali. Aquela curva foi uma curva muito rápida. E acabou que teve acidente, ele rodou e aí todo mundo sabe, né, o desfecho da história lá de Suzuka. Então, essa parte final eu nem coloco tanta culpa em cima dele assim, não. Eu acho, o que eu falo mais de briga direta com o Hamilton e ele sair derrotado nessa briga é do início do campeonato até Monza ali, mais ou menos, que eu acho que é uma situação em que a Ferrari tinha uma posição muito boa de briga. Eu não sei se pau a pau, mas quase isso, em algumas situações até superior à Mercedes. E nesse período eu acho que ele foi inferior ao Hamilton. Em Monza ele roda, a gente tem que lembrar que o Raikkonen chegou a liderar a corrida durante várias e várias voltas, né, defendendo a posição do Hamilton, inclusive. O Raikkonen que, né, durante toda a temporada, grande parte da temporada, teve um desempenho inferior ao dele, que realmente tem um desempenho inferior ao dele, né. Então, repito, eu acho que ele perdeu essa briga direta com o Hamilton, levando em conta ali aquela amostragem do início do ano até Monza, mais ou menos. Depois disso, a Mercedes começa a até esticar um pouco mais, o Hamilton aí no seu melhor, e aí essa distância ela cresce muito, entra na questão do tudo ou nada, e ele começa a cometer alguns erros por estar no meio da bagunça, sabe? Mas acho que ele teve, durante mais da metade do campeonato, uma posição para brigar direto com o Hamilton e não conseguiu. Mas nem culpo ele por essas partes finais, não. Fábio Campos. Eu vou ler aqui um pedacinho do texto do Café com Velocidade de semana passada, do bloco 2, que diz: o Café com Velocidade coloca Sebastian Vettel sob a lupa e analisa até que ponto os questionamentos sobre o alemão são pertinentes. Independente do rótulo de bom ou ruim, nosso time discute de forma analítica as reais virtudes e defeitos do tetracampeão, numa conversa que vale a pena ficar ligado. Fecha aspas. Então tá lá no bloco, para quem quiser, não ouviu a última edição e quiser, só ir no bloco 2 da edição 585. E lá a gente fez um pouco dessa análise sobre o Vettel, que eu só, para não repetir, eu só resumo aqui, né?
Não existe essa questão, na minha visão, de bom ou ruim. Não é a questão de ser bom ou ruim que vai ser questionado por um campeonato de um tetracampeão do mundo, mas vale ser questionado, por isso que até o título do post é Sebastian Vettel, o tetracampeão questionado, porque não existe ninguém acima de questionamentos, né? Principalmente um piloto que passa um ano que o Vettel passou. Eu questiono principalmente a questão do roda-roda, do que eu usei a expressão aqui, o racecraft, né, que eu falei no programa passado. Aliás, parabéns ao Diogo Gomes, que usou a expressão odiadores quando estava falando do Hamilton. Nota 10 para ele. E eu usei essa expressão feia na semana passada, mas por querer, para o ouvinte entender que é a questão do como o piloto trabalha ultrapassagens. E isso pode ser, sim, um defeito, apesar de ter feito até algumas belas manobras nesse final de semana, no Grande Prêmio do México. Mas é uma coisa, é um lado, é uma parte técnica que pode se questionar do Vettel. Então, para quem não olha tudo como 8 ou 80, como faz até uma figura num programa de televisão, de um canal que o Raposo conhece bem, a cabo, não é ser bom ou ruim. É claro que ele é muito bom, mas ele tem defeitos. E alguns dos defeitos deles podem estar sendo, sim, vindo à tona agora. Porque, eu repito, ele não brigou roda com roda na Red Bull, ou brigou pouco nos anos de dominação na Red Bull. Agora, ele foi exigido ultrapassagem, foi exigido disputar lado a lado com vários carros. E ele não correspondeu. Então, pode ser um defeito dele, sim. Pode ser uma coisa que ele já foi bom e não é mais. Eu já usei. Existe involução, do mesmo jeito que existe evolução. O Raikkonen, para mim, é um exemplo claríssimo disso. Hoje não é nem metade daquele piloto da McLaren. E eu acho que questionar o Vettel desde que feito de forma analítica, de uma forma com argumentos, de uma forma interessante, eu acho que é válido, sim. Eu sou contra o argumento de é tetracampeão, agora só perde o campeonato, vocês criticam. Não, quando tem que ser criticado, critica-se sim. E ninguém está acima de críticas. Não, Senna não estava, enfim, ninguém está. Nenhum piloto é perfeito, pilotos têm defeitos, enfim. E o Vettel, talvez alguns dos seus tenham sido decisivos para pelo menos não chegar mais tarde nesse campeonato na briga pelo título. Um exemplo disso é o próprio Hamilton. O Raposo, né, fez até um resumo da carreira dele. Aquele Hamilton 2011 conseguiu terminar uma corrida, porque bati todo mundo, porque não conseguia, sabe, ir adiante. Depois de 2012 ele até faz uma temporada muito interessante, tem vários abandonos, mas por conta problemas do carro da McLaren, que era meio de papel aquele carro, 2012, inclusive quebra na última, na prova de despedida dele da McLaren, quando ele liderava a corrida em Abu Dhabi, destino maluco, mas enfim, aquele Hamilton 2011 é um Hamilton, sabe, assim, extremamente errático. Ele tinha dado o show dele antes, passou por uma fase difícil, faz a transição na carreira dele, tentou uma questão de amadurecimento e tudo mais, e se torna, né, esse piloto. Ele foi evoluindo, assim como o Vettel também foi evoluindo. Agora, o Vettel, ele, nesse momento decisivo, ele mostrou alguns pontos de fraqueza, que eu não vi ainda o Hamilton mostrar, entendeu? Talvez eu não gostei muito da postura do Hamilton, por exemplo, quando ele perdeu o título para o Rosberg. Eu acho que foi uma situação... Eu acho que ele merecia o título e que ele só perdeu o título por conta do motor que foi pro ar na Malásia, mas a primeira postura dele foi quase de desmerecimento do título do Rosberg, pelo menos pelo que eu me lembro. Eu lembro que eu não gostei muito disso. Mas, enfim, no geral, na pista, dentro da pista que é o que está falando ali, ele não mostrou essas fraquezas. Pode ser não, na seta ele tem. E pode ser que ano que vem seja Vettel e Hamilton de novo, e o Hamilton cometa erros e mostre essas fraquezas. Só que nos últimos anos, e nesse ano, quando ele teve um adversário direto, ele não mostrou, ele foi superior. Então, tem que se elogiar, que se chamar atenção para isso, assim como o Vettel foi o contrário. Ele mostrou pontos de fraqueza em situações cruciais, né? E isso não invalida os títulos dele, isso não invalida o fato dele ser um grande piloto, de ser o cara que naturalmente vai liderar a Ferrari, mas tem que se comentar em cima do fato, né? O fato é que o Vettel cometeu alguns erros, no geral, e não foi capaz, repito, para que fique bem claro para o ouvinte não achar que eu estou criticando ele por conta de acidentes como em Suzuka. No início da temporada, até um pouco mais da metade, ele teve situação parelha com o Hamilton para brigar pau a pau, e nesse período de amostragem, vamos dizer assim, ele perdeu, né? O Hamilton foi superior sim a ele. Que pode ser até, antes da gente, pode ser até uma falha psicológica, né? Que é sempre aquele terreno que a gente tem aqui, sempre um pé atrás para nunca cravar, mas, repito, questionar pode acontecer, porque é um cara que
contra o Hamilton, pode ser que ele tenha, a gente não sabe qual é o sentimento dele com o Hamilton, pode ser que seja um cara que ele pense, meu Deus, esse cara é difícil, quem já praticou esporte, quem já, né, desde a infância jogava lá seu joguinho, seja o que for, de esporte, na rua, em casa, e tinha certos adversários que eram rivais, você tem uns que você sente, tem uns que você encara numa boa. Isso pode acontecer numa Fórmula 1 também. Ele brigou com o Alonso em 2012, né, ele teve aquela tríplice decisão, né, na verdade eram 5 pilotos com a chance matemática em 2010, mas pode ser que o Hamilton puxe dele algo que o faça não render da mesma maneira. Pode ser, por que não? Então, não são os 4 títulos mundiais que, repitam, que dão um cheque em branco para o piloto já, pronto, é campeão do mundo, não pode mais ser questionado, não tem defeitos. Tem, e pode ser até alguns que a gente nunca vai descobrir exatamente quais são. Né? Agora, são 2 anos que o Hamilton o supera, né? Em velocidade, inclusive. A gente viu 2017 e 2018, 2017 uma história um pouquinho diferente, porque ali não foi tanto o Vettel, né? Ali a Ferrari teve aquelas quebras na Malásia, no Japão, que ali matou. Mas são 2 anos de superioridade. E eu repito, eu acho que cada vez mais o feito do Rosberg se torna isso mesmo, um grande feito, né? Porque não é fácil. O Vettel perder para o Hamilton não o torna um piloto ruim. Porque ganhar do Hamilton é muito difícil. É o modo como as coisas acontecem que a gente tem que tentar analisar e tem que tentar pesar na balança. Agora, a história não acabou, né? A gente também não pode cravar esse é isso, esse é aquilo, porque 2019 tudo leva a crer que a briga continua em 2019. O Vettel pode mudar, o Vettel pode, eu repito, involuir ou evoluir, e pode sim tomar algumas atitudes, ou crescer com a equipe, ou trabalhar dentro da Ferrari de uma maneira diferente. Enfim, são 1000 coisas que a gente não está vendo, mas que a história não acabou ainda. O Vettel pode, lá vou eu usar um clichê, dar a volta por cima. Olha aí. Esse é o mesmo Vettel que, por exemplo, não conseguiu se adaptar ao carro em 2014, depois de vir uma sequência de anos perfeitas, né, em 11, 12 e 13. Isso, enfim, mostrou ali um ponto negativo, que ele foi se acertando durante o ano, mas já vê, no ano seguinte, já em 2015, ele já chega quase que, digamos assim, liderando, de fato, liderando a Ferrari, conseguindo vitória, né, que a Ferrari passou 2014 inteira sem vitória, ele já chega praticamente a segunda ou terceira com ele na Ferrari, ele já vai vencendo, enfim, é questão de desafio, sabe, ele tem muitos méritos em todas as coisas que ele conseguiu, inclusive pós-Red Bull. Mas, repito, nesse ano eu acho que ele teve durante uma boa parte um momento para brigar com o Hamilton e isso mostrou inferior. Pode ser que no ano que vem a situação seja exatamente o contrário. Né? Ninguém está batendo martelo aqui em A ou B, mas eu pelo menos estou mostrando que eu estou comentando em cima de um fato, né? De um piloto que cometeu erros esse ano, então tem que ser destacado isso. Então é isso, meus caros, com essa análise do campeão do mundo de 2018, o pentacampeão da Fórmula 1, que se iguala a Juan Manuel Fangio e fica apenas atrás de Michael Schumacher, que tem 7 títulos. Encerramos este primeiro bloco de aniversário de 11 anos do Café com Velocidade. No segundo bloco falaremos ainda mais da corrida, agora falando um pouco mais sobre o vencedor, as Red Bulls que apareceram, o Ricardo decepcionado e outras coisas mais que aconteceram. E no terceiro bloco, a MotoGP.